aí, pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas vamos à matéria. Nintendo diz que a produção do Switch, teve que interrupção do coronavírus, se normalizará em breve. O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, disse na sexta-feira que a produção de consoles de jogos Switch, que não pôde acompanhar o aumento da demanda devido à nova pandemia do coronavírus, provavelmente voltará ao normal em breve. Não conseguimos fabricar Switch como planejado até maio, mas a produção está se recuperando amplamente a partir de junho. Esperamos que se normalize no verão, disse Furukawa em Assembleia Geral na sede da empresa da Nintendo. Olha, para quem está procurando emprego, como é que se diz? Esse mais um indicativo que mais uma empresa já vai normalizar ou a parte de contratações. Então vai ser bom nesse ponto. Então, para quem procura um emprego mais estável, aí, fábricas da Nintendo também. Fábricas da Nintendo e fábricas que fazem os componentes para a Nintendo. Também vai ser uma boa. Também vai para poder salvar um emprego nessa época de pandemia. Todo mundo sabe que o bicho está pegando ainda pro lado de cá, nessa parte de contratação. Tem muitas empresas que ainda estão dispensando. Mas em compensação, em contramão da pandemia, tem empresas que já estão começando a engrenar. Essa vai ser uma delas. Então, e é do ramo da eletrônica. Tá? Geralmente, só que o eletrônico, só vou fazer um adendo aqui. O eletrônico ele tem muito altos e baixos, tá? Porque o eletrônico ele é meio que por épocas. Então, dependendo da fábrica de eletrônica que você vai trabalhar, da metade do ano, tipo assim, de agosto, setembro para frente, vai dar um boom no trabalho, tá? Você vai ter um boom de serviço muito grande, porque eles têm que fazer os pedidos de Natal e etc. Então eles querem dar conta para o final do ano. Só que passou do final do ano, o serviço cai. Passou aquela época de festas, o serviço vai cair. Aí fica um bom período de paradeiro, daquele paradeiro nas fábricas de eletrônicos, até voltar até as renegociações dos contratos para ter um esquema de trabalho melhor montado. A única empresa assim que eu vi que dá uma certa diferença disso, tá? É a Fujitsu, a fábrica da Fujitsu. Trabalhei na fábrica da Fujitsu. Então a Fujitsu, ele trabalha com um esquema diferente disso. A Fujitsu sempre está lançando notebooks novos. Eu falo no caso do setor dos notebooks, tá? Então ela trabalha de acordo com o lançamento dos notebooks. Então quando ela vai lançar um notebook, então ela dá um boom de trabalho. Pô, rebenta. Aí depois que passou aquele boom, dá aquela pausa. Aí fica aquele paradeiro, aí depois até eles fazerem um novo lançamento de notebook. Então eles sempre estão fazendo lançamentos de notebooks assim intermediários. Então às vezes eles fazem um meio top de linha, só que uma série de intermediários. Então você trabalha 3 meses corrido, aí daqui a pouco daquele paradeiro de 2 meses até fazer um novo lançamento. Então é assim. Então praticamente Fujitsu de 3, 4 meses, isso na época que eu trabalhei lá. E depois daquele paradeiro de 2 meses, depois volta o boom de novo e assim vai, durante o ano. Então de vez em quando dava boom de 3 vezes por ano, duas vezes ao ano. Mas isso é um caso à parte, tá? Porque é a forma que a Fujitsu trabalha. O setor de notebooks. Mas a maioria das outras empresas é mais ou menos nesse esquema que eu falei. Daquele boom, faz de monte e depois daquele paradeiro. Outra empresa também que não segue essa sequência de eletrônicos, que costuma ser constante, são empresas que fazem os semicondensadores. No caso da Murata, tá? Porque os semicondensadores eles precisam praticamente tudo que é eletrônico. Tudo que vai placa de circuito precisa ter.
Então, praticamente, eles têm trabalho o ano todo. É uma segurança de serviço? Sim. Vai falar que é bom? Pelo lado de serviço, sim. Pelo lado das empreiteiras, eu não vou falar muita coisa, não vou opinar, tá? Já trabalhei lá? Já. Gostei? Dependendo do setor que você cai, sim. Dependendo do setor que você cai, já é mais questionável. Mas, de qualquer maneira, depende muito também dos seus chefes, tá? Então, tem toda uma série de fatores que eu não vou entrar ao caso aqui. Mas, no geral, a Murata é boa para trabalhar? É. E eu gostei, tá? Pelo menos as experiências que eu tive, assim, eu gostei. Claro que vai ter muita gente que vai assistir esse vídeo e vai falar, não, mas Murata é isso, Murata é aquilo. Bom, cada caso é um caso e cada opinião é individual, tá? Então, vamos deixar bem claro. Mas vamos lá, continuando. A Nintendo vendeu 21,3 milhões de unidades do console Switch no ano fiscal de 2019. Encerrando em março deste ano, superando a meta inicial, graças ao sucesso global de Animal Crossing: The New Horizons, lançado no mesmo mês. Esse jogo parece que está bombando mesmo, eu nunca joguei ele, tanto que eu não tenho Switch. Mas a galera tem gostado bastante, principalmente na China. Eles têm usado esse jogo para fazer várias reivindicações políticas, esse tipo de coisa. Tanto que a China tentou cortar esse jogo, tá? De lá. Mas a produção do console, que se mostrou popular entre os consumidores obrigados a ficar em casa devido à pandemia, foi atingida por interrupções na compra de peças de suas fábricas chinesas. A situação levou à venda de consoles a altos preços na internet. Não é só na internet não, tá? Até nas lojas de usados estava meio alto o preço do console. Na reunião, os acionistas disseram que a Nintendo perdeu uma grande oportunidade de aumentar as vendas devido à escassez de suprimentos e que a empresa teve de implementar medidas contra a revenda. É isso que eu estava falando, tá? Eu já tinha falado nos meus vídeos, né, nos vídeos mais antigos de quem acompanha o canal. Eu fui muito questionado por estar falando aquilo, tá? Mas tudo que eu falei, ó, comprovou nessa matéria. Eu só vou relembrar aqui coisa rápida. No princípio da pandemia, o primeiro lugar que parou foi a China, claro. E tem muitas empresas japonesas que dependem da China. O que aconteceu? As empresas japonesas foram obrigadas a parar, sendo que elas poderiam ter continuado trabalhando em meio à pandemia. O que aconteceu? Muita gente teve que tirar Yukio aqui no Japão, né? Aquela pausa remunerada que eles falam aqui, né? Teve que tirar Yukio, teve empresas que começou a cortar, né? Começou a cortar a galera, principalmente a galera de empreiteira, porque não tem serviço, vai ficar mantendo esse povo para quê? Não tem como. Aí pegou, dispensou. Então, dependendo das empresas, começou com demissões mais cedo que o normal, que poderia ter trabalhado por causa da China, né? Tanto que o Abe viu esse tipo de coisa também. Ele começou a fazer a campanha dele lá, vamos tirar todas as empresas japonesas da China. Tanto que quem quisesse sair da China, o Japão ajudaria nos custos das mudanças para os outros lugares. Foi a campanha que o Abe estava promovendo. Depois não se falou mais nada, então não sei como é que está o pé dessa campanha. Mas parece que muitas empresas aderiram a isso, né? Tanto que o Japão estava fechando com parceria com Vietnã, Taiwan, né? Porque parece que são lugares que estão expandindo bem, então eles estavam muito indo para Taiwan também, nesse meio tempo. Então eles perceberam que a China é meio que calcanhar de Aquiles. Se acontece alguma coisa lá, a cadeia produtiva do Japão para muito antes do que era previsto. E não tinha necessidade, né? Então, como dependendo das empresas... Eu vou dar um exemplo, tá? A Fujitsu. A Fujitsu, quando eu trabalhei na Fujitsu, eles faziam as peças do notebook deles, vinham de lá. Então, se acontecia algum contratempo na logística da entrega das peças ou alguma outra coisa assim, as linhas paravam. Por quê? Eles não tinham estoques de peça na fábrica. Era tipo assim, se fizesse 10 notebooks, eles mandavam 12 peças.
Vocês entenderam? Tipo assim, duas só de sobressalente, por causa que deu algum erro na hora da montagem do notebook, da confecção, assim, ter para troca. Mas peças em estoque, em grande quantidade, para continuar trabalhando, não tinha. Então eu acredito também que a Fujitsu foi muito afetada agora, nessa pandemia, com a paralisação da China. Tá? Na época que eu trabalhei lá, era assim. Então, a mesma coisa aconteceu com outras empresas, e a mesma coisa aconteceu com a Nintendo, que ela acabou de falar. Então vocês veem que tem respaldo, eu tenho respaldo, entre aspas, no que eu falo. Tá? Eu não fico só de achismo, mas de qualquer maneira, toda vez que eu falo umas coisas dessas, eu sou criticado no canal, não tem jeito. Né? Porque eu fui taxado de tipo assim, mandinado o achismo das coisas aqui, por falar as coisas. Mas você vê que as coisas acontecem, né? Do que eu falo assim, não é questão de previsão, é questão que eu já passei por isso, tá? Mas vamos lá. Aí abre aspas, sinto muito por causar problemas aos consumidores, disse Furukawa. Fecha aspas, né? Aos consumidores, fecha aspas, disse Furukawa. Queremos entregar o console o mais rápido possível ao número possível de pessoas. Vamos melhorar a situação o mais rápido possível. O impacto do coronavírus no desenvolvimento de software para jogos, um funcionário da Nintendo disse na reunião. Atualmente não vemos nenhum impacto no software que será lançado este ano. Mas existe a possibilidade de não podermos vendê-lo conforme o programado no caso de uma segunda ou terceira onda de infecções por coronavírus. Apenas 114 acionistas participaram da reunião, pois a empresa reduziu drasticamente o número de assentos disponíveis para impedir a propagação do coronavírus. No ano passado foram 913 pessoas, caraca, reduziu bastante. O Japão está falando de uma segunda ou terceira onda e tem que abrir o olho sim, porque no dia de hoje, até o momento da gravação desse vídeo, o Japão está com 105 infecções. Como é que se fala assim? A partir de hoje está com 3 dígitos. Até ontem, 2 dígitos. E praticamente, sim, quase dobrou. Né? Porque a média estava entre 30, 40, 50, não passava disso por dia. Pulou para 105. Então, sinal que a coisa está começando a alastrar e alastrar feio. Então, nós que precisamos tomar cuidado. E eu peço para vocês, quem assistiu o vídeo, continue usando máscara. Não usem o governo como exemplo. Tá? Não esperem do governo, façam sua parte. Porque chegamos numa época da vida que nós vamos ter que conviver com o coronavírus. Né? Não está se vendo luz no fim do túnel ainda, no caso de uma vacina ou algo parecido. Então nós vamos ter que conviver com isso. E você sabe que coronavírus é 14, 15 dias. E nessa brincadeira, se você estiver trabalhando, é 14, 15 dias parado. Então já viu o arrombo que vai dar no seu salário, além dos seus gastos com medicamento, esse tipo de coisa, além do risco de vida. Como é que se fala assim? O risco de vida, como é que se fala assim, não tem preço. Tá? Então tomem cuidado realmente, usem máscara, façam a higienização correta e não esperem pelo governo. Porque se a gente esperar pelo governo de alguma coisa, nós estamos lascados. Porque até o governo agir de uma forma concreta, foi muitos erros e acertos. E você sabe que tem muita gente que não ajuda também. Eu falo isso porque minha mãe está no Brasil, tá? Ela mora numa cidade no interior e ela está falando lá que a cidade lá deu um boom tão grande na cidade que ela mora, nessa parte do coronavírus, que praticamente todos os leitos dos hospitais da onde que ela mora está lotado. E não é coisa de televisão, tá? Porque tem amigos delas que estão tendo que ir nos hospitais para fazer quimioterapia e esse tipo de coisa, então eles relatam para ela, né? Direto. Então você vê assim, que são informações diretas, não é assim escutei da mídia que é assim, ou o mídia inflou a coisa. Não é, o bicho tá pegando mesmo, né? São informações diretas, então já viu. Então tomem cuidado, tá? Peço para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.